Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje, 1º de dezembro de 2025, terminando o ano, né? Falta 31 dias e a gente comemorar 2026. Que 2026 seja bem-vindo, que Deus nos proteja e nos ampare cada vez mais. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo que dá o seu like, seu dislike, muito obrigado. Obrigado aos 870, eu até esqueci quantos eu tenho, mas eu vou ver aqui, eu acho que é 871, né? 871 inscritos no meu canal. Muito obrigado. Obrigado também às 220 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Bom, gente, um país em mudança profunda. O Brasil vive um dos momentos mais significativos de sua história. Veja bem, a prisão definitiva de Jair Bolsonaro não é apenas um fato jurídico ou policial. Trata-se de um marco político que redefine as alianças, dissolve estruturas antigas e ameaça projetos consolidados e inaugura um novo capítulo da disputa eleitoral. A prisão de Jair Bolsonaro e dos generais, o grupo golpista, né, que tentaram o golpe, a ruptura das instituições democráticas em 2022, 2023, não permitindo, né, eles lutavam para que o Lula não tomasse posse, ou então, como as pessoas muito bem concentradas em frente aos quartéis, pediam golpe de Estado. É uma mudança muito significativa, porque o Brasil sempre, de sua trajetória política, desde 1808, né, quando Dom João VI aqui aportou, e Dom Pedro I, Dom Pedro II, o golpe da República, golpe de 30, golpe de 37 e 64. Sempre 51, com 61, com o Juscelino, golpe, né? Sempre se perdoou as Forças Armadas. E sempre teve-se com as Forças Armadas aquela coisa, quando a gente não consegue resolver da forma como eu quero, chama as Forças Armadas que ela resolve. Foi exatamente o que fez Jair Bolsonaro. Eu quero implantar uma ditadura que eu dure mais 25 ou 30 anos. Mas, graças a Deus, com a ruptura do golpe de 64, em 15 de janeiro de 1985, quando nós fizemos a última eleição indireta no colégio eleitoral, a nossa Constituição está nos protegendo, está nos amparando. Então, esse paradigma do golpismo, ele se extingue com a prisão de Jair Bolsonaro. Estou feliz? Não. Muito lamentavelmente. Porque desde 1988 nós esperávamos que o Brasil nunca mais tivesse que enfrentar uma atitude como esta. Mas infelizmente fomos atacados por aqueles saudosos da ditadura, da tortura, da falta de direitos humanos. É curioso agora, a direita bolsonarista cobra direitos humanos, coisa que não é da bandeira deles. Mas não vamos jogar nessa... Eu não quero jogar aqui, porque Lula deixou de fazer, o Bolsonaro não pode fazer. Não, eu não quero isso. Eu quero dizer o seguinte, que a prisão dos generais golpistas é um marco histórico definitivo de que rupturas institucionais elas não poderão mais acontecer. As mudanças políticas de nosso país têm que ser de acordo com a ordem democrática, com a vontade popular, com o voto. A prisão de Bolsonaro e uma ascensão definitiva do Centrão. Veja bem como as coisas mudam. A prisão de Jair Bolsonaro representou um ponto de inflexão na política brasileira. Para o Centrão foi uma libertação, uma estratégica. Né? O grupo, antes dependente do apoio do ex-presidente, agora pode se reposicionar. Ao se deslocar do bolsonarismo, ganha autonomia para negociar com diferentes grupos políticos.
Isso é muito importante. Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, surge como uma provável candidatura para enfrentar o Lula em 2026. Porém, a dependência excessiva do apoio de Bolsonaro sempre limitou seu alcance eleitoral, né? Com a prisão do ex-presidente, Tarcísio ganha a oportunidade de ir ao centro político, como bem enfatizou o governador do Rio Grande do Sul, né? O movimento defendido publicamente pelo governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, achei muito interessante, que afirmou que o centro não precisa de ir a Tarcísio, mas o Tarcísio precisa de ir ao centro. É exatamente isso. O que Tarcísio agora precisa é ampliar o seu leque de pessoas, né? Trazendo Zema, trazendo Ronaldo Caiado, trazendo Ratinho Júnior, trazendo outros, o próprio Eduardo Leite, o próprio PSDB, que o presidente, o assassino do PSDB, Aécio Neves, que destruiu o PSDB, agora é seu presidente e diz que o PSDB não apoia o governo Lula, quando sempre apoiou, porque o Aécio Neves nunca disputou uma eleição, ele sempre apoiava o presidente Lula e a presidente Dilma. Toda a política de Aécio Neves foi uma política de fachada. Ele sempre fez de tudo para que o governo Lula se perpetuasse. Eduardo Leite, que está no PSDB, ainda eu não sei se ele está no PSDB ou no PSD, eu nem sei mais, desculpa, essa informação precisava ter confirmado, me desculpa. Mas ele está certo, o governador do Rio Grande do Sul. Tarcísio de Freitas tem que ir ao centro e não ficar preso ao bolsonarismo, porque só com o bolsonarismo o Tarcísio de Freitas não consegue vencer o Lula em 2026. Uma coisa interessante, José Dirceu adverte que Bolsonaro não sairá de cena, e de fato, né, embora preso, Bolsonaro não desaparecerá completamente do debate político. José Dirceu, que é uma das mentes estratégicas do PT, afirmou ao Estadão que Bolsonaro continuará influenciando mesmo encarcerado. O bolsonarismo, afinal, não é mais que um líder, é um movimento emocional, identitário e reativo. De fato, o bolsonarismo ele consegue sobreviver sem Bolsonaro, porque é um movimento político de busca do golpismo, busca da não ciência, busca do terraplanismo. Essa é a verdade do bolsonarismo. O bolsonarismo ele é contra a ciência, como Bolsonaro foi contra a ciência, quando demonstrou isso muito bem, lá quando o povo precisou da vacina, ele se negou a fazer. Bolsonaro ele é um símbolo, ele pode, não vai, eu não acredito que ele se transforme num símbolo, um mito, mas ele já é um mito para essa bolha bolsonarista, né? Essa direita radicalizada, uma narrativa mobilizadora. A prisão pode diminuir o poder eleitoral de Bolsonaro, mas fortalece sua condição como mito para os seguidores mais fiéis. Aqueles bolsonaristas doentes não vão abrir mão do Bolsonaro, né? Isso cria um ambiente de instabilidade, de narrativa, que a direita tradicional precisa enfrentar se quiser se reorganizar. A direita precisa de se reorganizar. Tem um professor de São Paulo, que eu sigo muito no YouTube, acho que é o professor Leonardo, ele diz o seguinte: a direita não se une, a direita é desunida, porque ela parte do princípio, a teoria do professor Leonardo, eu concordo que a teoria do Estado mínimo, do Estado resolve, acaba criando lucro, né? A obsessão pelo lucro acaba criando uma desunião. Eu até concordo com isso, mas a direita precisa se reorganizar se quiser enfrentar a esquerda em 2026. Marina Silva e o retorno ao PT, um movimento estratégico. Marina Silva negocia, segundo informações na coluna do Lauro Jardim de O Globo de ontem, seu retorno ao PT. Partido que a projetou nacionalmente, né? Como todo mundo sabe, Marina deixou o PT em 2009, rompida com o PT, com Lula, com Dilma, com todo mundo, né? E fundou a Rede. Mas a Rede não deslanchou. E tem uma adversária dentro da Rede, que é a Heloísa Helena, de Alagoas. E ela, então, como ela não se sente, não sente sentindo o meu partido, ela se afasta e negocia o seu retorno ao PT. Sua possível reaproximação pode consolidar uma pauta ambiental, né, no governo, que acho que precisa urgentemente, e trazer de volta o nome com forte simbolismo moral. A Marina Silva tem esse símbolo da moralidade, é uma evangélica muito respeitada, internacionalmente muito conhecida. Então,
é um nome importante para o PT. Eu acredito que ela será candidata a deputada federal pelo PT em 2026 pelo estado de São Paulo. Apesar de que eu acho que se ela voltasse para o Acre também, acho que a terra dela é no Acre, ela também seria eleita tranquilamente, né? Mas eu acho que o Acre não tem importância na geopolítica interna, ela vai se candidatar pelo estado de São Paulo. Sua volta também indica uma tentativa do PT de recompor alianças históricas para enfrentar o Centrão e a direita reorganizada. Marina representa um discurso ético e ambiental que pode ampliar a base de Lula entre jovens setores urbanos e progressistas moderados. Eu discordo, mas eu acredito que Marina Silva ela não tem mais um discurso. Quem tem esse discurso hoje é o Boulos. Eu acho que o Boulos está comprando esse papel de Marina, exercendo com muito mais ênfase, com muito mais força. São dois políticos quase do mesmo gênero, no mesmo gênero, da mesma ideologia, né? Ambos no lado da esquerda. Marina veio do sindicalismo, dos vamos dizer assim, do pessoal da borracha, lá do Acre, os índios, né, a defesa do meio ambiente, e o Boulos vem nas camadas populares. O Boulos consegue penetrar no mundo da pobreza, né, e trazer e unir esse grupo com um discurso muito animador, um discurso cativante, né? O Boulos ele tem uma forma muito carismática de trazer. Eu acho que o Boulos é o futuro do PT. Não, eu tenho a impressão que o Haddad é muito intelectual, uma pessoa muito competente, mas muito intelectual. Eu acho que o PT, quando o Lula se aposentar em 2030, a força do PT é Boulos. Vamos ver se Gleisi Hoffmann aceita, Lindbergh Farias, né? Que não tem penetração nacional. Por mais que Gleisi Hoffmann tente ser ministra, então ela não tem simpatia, ela não transmite a mesma emoção que transmite o discurso do Boulos. Uma semana positiva para Lula, mas negativo para o Brasil. Gente, é o seguinte, eu vou ler aqui bastante e falei para não pesar a balança só para um lado. Embora Lula tenha acumulado vitórias recentes, os indicadores mostram um país estruturalmente fragilizado. As pessoas entendem que eu estou criticando o PT quando eu afirmo isso. Não, mas no final eu vou entender, vocês vão entender por quê. Primeiro, Lula conseguiu sancionar a lei do imposto de renda. Quem ganha até R$ 5.000 não paga mais imposto de renda, isso vai gerar uma receita no mercado, uma liquidez no mercado de 28 bilhões, vai obviamente obrigar o Banco Central a manter a taxa de juros elevadas e obviamente a economia não vai chegar muito. A taxa de desemprego caiu, né, de 5 para 5,4%, é uma das menores desde 2012, e a Bolsa de Valores continua, né, indo em frente, né, ganhando, mantendo recordes, né. A inflação desacelerou com quedas expressivas em alguns preços, por exemplo, o feijão cai 32%, o arroz 24%, alguma coisa, né. Essas melhorias ainda não chegaram, eu acredito, aos supermercados. Também, é claro que é uma notícia recente de hoje. Espero que aqui em Santa Cruz do Caparibe, daqui a pouco eu vou ao supermercado e encontro feijão barato. Mas o grande problema do Brasil continua a maquiar suas dificuldades, né? Como um bolo, ele bem enfeitado, bonito por fora e deteriorado por dentro. A Amazônia permanece abandonada, as fronteiras desguarnecidas, o crime organizado avançando assustadoramente e a violência urbana se agrava a cada dia. Então, a gente está dizendo que o governo Lula está muito bom, tá, os índices econômicos são ótimos, mas os problemas nacionais não são resolvidos. Você vê, 28 milhões, 50 milhões, né, que uma organização calculou, de pessoas que vivem sob o domínio do crime organizado. Então, isso é muito assustador. É mais de uma Venezuela dentro do Brasil que está dominado sob o crime organizado. 50 milhões de pessoas vivem sob o domínio do crime organizado, segundo informações. Então, essa questão, hoje mesmo no Estadão tem lá que o Exército não quer trabalhar nas fronteiras. Ora, meu Deus, se o Exército não quer fazer... É claro que o Exército não é para fazer policiamento do dia a dia, mas a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, sozinha não consegue.
E nossas fronteiras é 8 mil e tantos quilômetros de extensão, porque tem a Marinha Aeronáutica que pode fazer a parte de mar e a fronteira seca, né, como a gente chama, né? São as divisões por terra, como com Venezuela, Colômbia e assim sucessivamente. Então a situação, o garimpo na Amazônia, gente, o garimpo é uma coisa horrorosa, porque o garimpeiro ele não tem responsabilidade. Ele chega nos rios e enche de mercúrio para sucumbir o ouro, para o ouro subir, para ficar mais fácil. Ele tem as baiteias dele lá, joga cheio e vai matar peixe, vai matar fauna, vai matar flora. Esse é o grande problema. E a Amazônia, ninguém não tem uma política de governo de estado na Amazônia. Só se preocupa com a queima e o reflorestamento. O desmatamento. Mas o crime da Amazônia não é só o desmatamento. O desmatamento caiu 67% no último ano. Tá bom que algum fazendeiro está sem capital para botar fogo e criar mais pasto. Mas não é só o crime do desmatamento que existe na Amazônia, é o tráfico de droga, é o roubo, é o garimpo organizado, que isso é um país que não tem, né? Não tem governo. A mesma coisa, nós temos um Ministério da Educação. O que é que nós estamos fazendo para a educação? Nada. Esse governo Lula até agora não criou nada assim de novo para a educação. Você vê, ele não tem condições de organizar um Enem. O Enem, as provas são abertas, né, divulgadas, né, tem que anular a prova porque a prova foi copiada, decorada por alguém que ganhou R$ 10 para ir. Gente, uma organização, um Ministério da Educação que não tem condições, competência para desenvolver uma prova, um exame nacional. Isso é triste. Mas você está falando, não é uma questão de falar do governo Lula, é que o governo Lula está pautado, e também da mesma forma Jair Bolsonaro, ficaram pautados nos índices da economia. Cresceu o PIB, o déficit público, gente, o déficit, mas porque, ainda há pouco estava ouvindo um vídeo que um amigo meu me passou, de Boulos, né? Ele fez um retrato realmente real da economia brasileira. Os juros que nós pagamos é quase 1 bilhão e as despesas sociais, os programas sociais, ficam em torno de 600, 800 bilhões de reais. Mas quando é para pagar 1 bilhão, 1 trilhão de juros, os banqueiros, a sociedade fica calada. Mas quando é para dar um Bolsa Família, porque é para o pobre. É o país da desigualdade. É o país que não... eu não concordo que, por exemplo, Vale Gás, Bolsa Família... pé de meia, tudo isso é muito bom. Eu compreendo a necessidade, porque eu sei o que é passar necessidade. Mas o que eu quero é dizer que as crianças, as pessoas que recebem os auxílios precisam de receber uma estrutura para que melhore a sua condição social. Se elas se mantiverem presas à pobreza, elas nunca vão progredir. E o ensino médio brasileiro é de uma carência, de uma fragilidade. Não adianta você pagar R$ 200 para o menino ir para a escola. O jovem ir para a escola porque ele só vai atrás dos R$ 200. E as secretarias municipais de educação não querem ensinar. Porque quando chega no final do ano, e agora esse mês de dezembro, para os conselhos de classe, as secretarias de educação vão dizer, passe, sabe ler? Vão embora. Manda embora, porque eles não querem que reprovar o aluno, porque reprovar o aluno significa mais custos. Ele não tem vaga para receber o próximo. Então ele aprova o aluno sem saber, mas porque ele tem sempre vaga para o que está entrando. Isso não é justo. O aluno deve ser reprovado. A Secretaria de Educação dos municípios tinha que ter competência para examinar os alunos, para conversar com os alunos, ir de escola em escola, bater papo, fazer palestra, para ver se realmente esses alunos estão aprendendo. Mas infelizmente não faz, passa todo mundo. Então a sensação é como um bolo, é maravilhoso, tá lindo, muito enfeitado. O Brasil é assim, um bolo muito enfeitado, com velas lá, com não sei quantas velas. Mas quando a gente vai comer, o conteúdo não presta. Nós estamos vendo mais a forma do que a fundo. Fundo, essa questão do fundo e forma, que é uma linguagem filosófica que eu não entendo, mas a gente está vendo a forma do bolo, mas a gente não examinou a fundo, que a gente não provou, não sabe se o bolo está bom. Só vamos ter consciência que o bolo é bom ou ruim quando a gente comê-lo. Só que o Brasil está vivendo assim, de aparências, inflação, a questão do Brasil é a inflação. Traz a inflação para a meta, não vai resolver. Eu sei que tem que ter controle da inflação, tem que ter o controle do gasto público. Agora, como é que nós vamos ter controle do gasto público se o governo paga 1 trilhão de juros por ano?
ou 1 bilhão de juros por ano. 1 trilhão acho que é exagero, mas 1 bilhão de juros por ano o governo paga. Por quê? Porque ele gastou. Ah, é culpa dos banqueiros? Não, os banqueiros estão lá para ganhar dinheiro. O dinheiro, o espécie, nota de R$ 100 para o banqueiro é começar, é uma mercadoria. É como ele vender uma banana, como ele vender um abacaxi, como ele vender uma laranja. Dinheiro é mercadoria, gente. O banqueiro tem que ganhar. Agora, por que o banqueiro ganha? Porque o governo gasta mal. O governo gasta demais. Aí vai ao quê? Se socorrer dos bancos para tomar empréstimo para poder continuar gastando. Né? O crime organizado ganha terreno enquanto o Estado recua. Essa é a grande realidade. O avanço do crime organizado é talvez o maior desafio ignorado pelo país. O governo federal e os estados perdem território simbólico literalmente. Facções se fortalecem, infiltram-se na economia formal, ampliam o faturamento e conquistam um apoio local. Vai organizar as favelas do Rio de Janeiro, onde só tem gato de net, coloca um relógio lá, manda a net cobrar o preço que ela não vai, a população não quer, porque está acostumada a pagar o barato, pagar o gato, a falcatrua, ao fio, ao contrabando, ao rolo. Quando é que as prefeituras vão ter condições de enterrar os fios elétricos nessas cidades do país? Nunca. Porque não tem capital para isso. Esses são os problemas que a gente não enxerga. Com Bolsonaro preso, enfraquecido eleitoralmente, a direita busca a organização. Tarcísio, Zema, Eduardo Leite, figuras do Centrão, surgem como alternativas. O PT, por sua vez, tenta formar uma frente ampla para manter a presidência, mas enfrenta desgaste fiscal, dificuldades de gestão e crises institucionais constantes. Essa é uma realidade. Por quê, gente? Essa briga do STF... gente, não tem como o presidente da Alcolumbre, do Senado, cobrar do presidente Lula a indicação de uma pessoa. É obrigação do Senado aprovar o nome que o Lula indicar, porque é competência do presidente da República a indicação do ministro do STF. Mas o que para ganhar poder, o que o Alcolumbre quer? Não, ou indica quem eu quero, ou então eu vou lhe reprovar. Eu acho que o Senado deve reprovar o ministro se ele não provar nas perguntas e nas respostas que ele lhes derem, no dia não provar que ele tem conhecimento jurídico e nem condição ilibada, conforme está no artigo 102 da Constituição. Mas não embarrar porque não é da minha preferência. O presidente Lula tem o direito de escolher quem ele quiser. O Bolsonaro não escolheu lá os supostamente evangélicos e o Congresso fez restrições para isso, não aprovou. Não estou aqui criticando, não, foi papel. Então é papel do presidente do Senado receber o nome e colocar em sabatina e ver se os senadores aprovam. Mas não exigir que o presidente Lula indique uma pessoa que ele aprove. Né? Conclusão, o Brasil na encruzilhada, gente. O Brasil está numa encruzilhada. O Brasil está diante de uma encruzilhada histórica. O Bolsonaro está preso, mas seu movimento político continua vivo. Isso é uma realidade. O Centrão emerge como principal força para 2026. Ok, bom, isso é bom para a democracia. Lula acumula vitórias políticas, mas governa um país com problemas estruturais graves, como eu falei. Os índices econômicos são muito bons. Né? Então, a Bolsa de Valores sobe, o dólar cai, né? o nível de emprego mantém-se muito baixo. Mas o problema, o Brasil tem muitos gargalos que precisam ser enfrentados. A economia melhora em partes, mas não resolve as desigualdades profundas. Porque as bolsas sociais, Bolsa Família, e pé de meia, elas mantêm as pessoas na pobreza, mas não faz com que essa pessoa melhore, não incentiva essa pessoa a estudar. Isso é fundamental, que essa pessoa vá para um curso. A violência e o crime organizado cresce cada dia. O futuro do país dependerá da capacidade de reconstruir as instituições, enfrentar o crime organizado, reorganizar o sistema político e retomar o foco em política de Estado, não de governo. Nós não podemos continuar com o governo do PT, o governo de Bolsonaro. É o governo do Brasil, com política de Estado, que continue, se Lula perder, que os programas de Lula, que são um governo de Estado, continuem no próximo governo, seja ele qual for. Ou a gente resolve esse problema, ou nós vamos caminhar sempre com um problema.
Eu estou cansado desde 2002, gente, eu venho acompanhando o cenário político nacional e nós não mudamos em nada, é a mesma coisa, são 20, nós estamos em 2025, gente, sabe, desde 2002 é muito tempo. O século XX, o Brasil não aprovou, nós estamos entrando na terceira década do século XXI e o Brasil não aproveitou nada, não aproveitou para crescer, não aproveitou para melhorar. Né? Só ficou nessa lenga-lenga política, direita, esquerda, e não vão resolver. É mais uma etapa, o Brasil precisa de parar e analisar e resolver seus problemas estruturais, que é falta de segurança, domínio, acabar com esse crime organizado, criar mecanismos de saneamento básico, de estrada, de rodovia, saúde adequada para a população e educação acima de tudo. Ok, gente? Muito obrigado a você que esteve até aqui. Aguentou, se inscreva no meu canal faça os seus comentários, dê o seu like. Vamos até o final do ano ultrapassarmos 1.000 inscritos. Falta pouco, falta 129 inscritos. Está chegando lá. Ok? Muito obrigado e até quarta-feira.